Olá, galerinha do primeiro ano. Então, estou aqui com mais um vídeo aula de filosofia, na qual irei dar continuação do capítulo 2, que tem como o tema central o que são valores. Né? Na nossa aula passada, através da videoconferência, nós debatemos essa questão do valor, né? Eu perguntei para vocês o que é a felicidade para vocês, o que é que você considera de valor que você fica feliz diante daquilo, né? Então é comum seres humanos ele viver em constante busca da felicidade, né? De diferentes modos, diferentes atitudes. Então a partir daí, né? Desse comportamento do ser humano, que ele vive em busca da sua felicidade, nós também refletimos sobre a questão da ética. Então, será que vocês se lembram o que é a ética? A ética, pessoal, é o campo de reflexão sobre a prática das nossas ações e o que as motiva, né, a gente fazer essa ação, e sobre valores que orientam o nosso comportamento, o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bem, o que é justo e o que é injusto e assim por diante. E a partir disso, iremos continuar aqui com outro tópico desse capítulo, que diz o seguinte: existe só uma verdade? Será que existe só uma verdade? Né? Dentro do campo da filosofia, não, porque senão a gente não iria estudar sobre diversos filósofos. A gente vê a concepção de um que é totalmente diferente de outro. Né? Então, cada um ele guarda ali sua verdade para tornar o ponto de partida para a sua reflexão e criar a sua teoria. Né? Por isso esse tema. Existe só uma verdade? No campo da filosofia não, existe muitas, várias verdades, dependendo da reflexão de cada filósofo. Então, aqui, o ser humano virtuoso, né? Ele seria aquele que dedicasse a vida à busca racional da verdade, pois conhecendo bem a justiça e a outra virtude, poderia ter uma vida boa e justa, né? Ou seja, para Aristóteles, você não precisa, né? Não precisa você somente ser feliz. Você precisa saber do conceito, do significado da felicidade para você se tornar um ser humano virtuoso. Né? Então, assim pensava Sócrates e Platão. Mas é possível realmente conhecer o bem, a justiça ou a verdade. Em outras palavras, existe apenas uma verdade, uma justiça ou um bem? Né? Então, isso aqui são indagações que fizeram esses filósofos para tornar algo reflexível que eles poderiam ver se o ser humano poderia se tornar um ser virtuoso ou não. Continuando aqui, agora iremos falar sobre os sofistas, né? Em algumas aulas eu já comentei sobre eles. Então, eles são oriundos de várias cidades gregas. Os sofistas eles convergiram para Atenas no século V a.C., acompanhando o desenvolvimento. Eles eram professores profissionais, os primeiros na história do Ocidente. Eles transmitiam conhecimento úteis a todos aqueles que estivessem dispostos a pagar pelos seus ensinamentos. Aí eu falo para vocês aqui, né, quando falo de acompanhando o desenvolvimento, né, os sofistas, eles acompanharam o desenvolvimento das cidades gregas, né, principalmente em Atenas. Que desenvolvimento seria esse? No qual, pessoal, é o desenvolvimento social, cultural, político, econômico, né? Então, todo esse tipo de desenvolvimento, os sofistas, eles acompanharam naquele tempo. E também, eles ensinavam os jovens interessados em se especializar em alguma técnica ou ofício, né? E também para participar, né? Tornavam eles mais, como é que eu posso dizer, mais úteis para participar dos negócios na polis. Continuando aqui, então aqui temos filósofos e sofistas, né? Então os filósofos, ele afirma as coisas só podem ser verdadeiras ou falsas, ou seja, não há uma terceira alternativa, ou algo é ou não é. E para o sofista não, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? E eles falam também
que vive constante na busca de vários pontos de vista, né? Eles têm vários pontos de vista para poder indagar suas reflexões, né? E já os filósofos, eles não, eles vivem na busca de verdades absolutas, né? Eles vivem em constante busca da essência das coisas, né? Da pura verdade. E para o sofista não interessa muito isso. O que ele interessa é ensinar-lhe a arte de dialogar, né? A arte de debater. E aqui eu tenho para vocês, né, alguns dos sofistas que antecederam Sócrates. Eu tenho Gorgias, eu tenho Hípias, tenho Protágoras, tenho Trasímaco. Então, dando continuidade, vem aqui agora. Muitos sofistas, eles ressaltaram o contraste entre a destinação natural e destinação social do ser humano. E aí, com certeza, vocês vieram a pergunta na cabeça, né? Mas o que é essa destinação natural e o que é essa destinação do ser humano? Essa destinação natural, ela está relacionada às explicações através da natureza, né? Como ficou conhecido como physis, né? Que deu a origem física, como eu já falei para vocês. E a destinação social do ser humano, ela está relacionada à explicação através, né? Colocando o ponto central ali, o ser humano, que ficou conhecido como nomos, né? Que é a convenção social, o acordo humano, ou seja, o costume ali do ser humano. Então, a contradição entre nomos e physis, o que é por natureza e o que é por convenção, o que não pode mudar e o que é contingente, estendeu-se a diversos assuntos na Atenas, depois do período 5 e 4 a.C. Eles discutiam se os deuses existiam por physis ou por nomos, né? Como já falei para vocês. Os deuses, para eles, ele fazia essa discussão. Será que os deuses, ele existe através de physis, que é a natureza, ou existe através dos nomos, né? Que os nomos são os acordos humanos, né? A convenção social. Repetindo, nomos está relacionado ao ser humano e physis está relacionado à natureza. Então, se entre os seres humanos as distinções sociais eram naturais ou decorrentes de consensão social. Outra indagação também, eles indagavam se a escravidão era natural ou convencional. A professora, mas o que quer dizer isso? Se a escravidão era natural ou convencional, né? Natural está relacionada à physis, natureza. Convencional está relacionada ao nomos, né? Os seres humanos. Ou seja, eles queriam saber se o indivíduo era escravo por natureza ou não, né? Ou era outro ser humano que tornava ele ser escravo, ou se ele já nascia sendo escravo, né? Então, pra gente, isso é uma pergunta boba, mas naquela época não, isso era motivo para eles refletirem muito, né? Em busca ali da verdade. E como sabemos que nossos primeiros filósofos surgiram na Grécia Antiga, agora iremos falar um pouco sobre o mundo grego, né? Então, o que é esse mundo grego que a gente fala e não fala civilização grega, né? Tem que ser esse mundo grego. Por quê? A Grécia, ela foi considerada o berço da civilização ocidental. A Grécia Antiga, ela deixou um legado cultural que foi a base da cultura do mundo moderno, né? Por isso que é conhecido como mundo grego. A cultura grega influenciou na linguagem, na política, no sistema educacional, na filosofia, na ciência, também na tecnologia e na arquitetura. A Grécia era dividida em cidades e estados. Cada cidade era chamada de polis. E cada poli tinha a sua forma de exercer a política, né? Por exemplo, lá em Esparta era político conhecido como oligarquia. E lá em Atenas era conhecido como a democracia. Então aqui, né, só para lembrar
O que é essa política chamada de oligarquia, né? Ou seja, é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, ele pode ser da mesma família, né? Então, esse é o regime político chamado de oligarquia. E Atenas, né, que tem um sistema político democrático, a gente já sabe que é o mesmo sistema que nós vivenciamos aqui no nosso Brasil, né? O poder democrático. Conhecendo ainda sobre a Grécia Antiga, temos aqui a organização social, né, que está dividida aqui nessa pirâmide. Então, na base dessa pirâmide temos escravos, né? Os escravos, eles não eram livres, eram propriedade de algum cidadão. Eles eram prisioneiro de guerra ou filho de escravo. Depois do escravo, quem vinha eram os estrangeiros. Os estrangeiros eles eram homens livres, mas não participavam da política. Eles pagavam imposto e serviam ao exército. Eles não podiam ter propriedade. Normalmente eles trabalhavam no comércio. E depois dos estrangeiros, aí vem as mulheres. Elas são livres ou não, né? Elas não tinham direito, elas não podiam participar da política e sempre deviam obediência ao homem, né, ao pai ou ao marido. As ricas ficavam em casa e as pobres iam trabalhar. E no topo da pirâmide, né, dessa classificação social, veio os homens com mais de 18 anos, que era conhecido como cidadãos. Eles participavam do governo e tinham muitos direitos, podiam ter propriedades e pagavam os impostos e eles não trabalhavam. Então, lá em Atenas, somente quem era considerado cidadão era filho de pai e mãe ateniense, né? Maiores de 18 anos e homens livres. Aqui eu tenho uma imagem, né, que relembra a democracia em Atenas, né? Lá as decisões políticas eram decididas pelo povo, né? E não o poder era concentrado somente em uma pessoa. Todos eles podiam discordar, concordar, escolher o que seria o melhor para a sua polis, né? Para a sua cidade e estado. E ainda falando sobre a democracia ateniense, o conceito de cidadão, que já falei agora há pouco para vocês, só é considerado cidadão filho de pai e mãe ateniense, né? Homens livres com maiores de 18 anos. E mulheres não eram considerados cidadão, crianças não eram considerados cidadão. Principalmente escravos, né? Não eram considerados cidadão. Então, só filho de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e homens livres, né? Então, a cidadania, ela era restrita, que foi o que eu falei novamente para vocês, né? Restrita somente para os cidadãos. A democracia lá era de forma direta. Eu acho que vocês já ouviram falar na política conhecida como direta e indireta. Direta é como todos os povos ali, no caso os cidadãos, eles poderiam escolher o que poderia ser melhor para a sua cidade, né? Então, o poder ele estava distribuído ali na mão dos cidadãos. Onde era que eles debatiam? Eles debatiam em praça pública, né? Num local chamado ágora. Aí vem esse outro termozinho aqui, que ele é muito estudado também dentro da democracia ateniense. A isonomia. O que é essa isonomia? É a igualdade, ou seja, todos os cidadãos, eles tinham seus direitos e seus deveres, né? Ou seja, eles tinham a sua igualdade. Aí vem esse outro termozinho aqui, conhecido como ostracismo.